Olá, pessoal, boa noite. Esperando as pessoas entrarem. Vou convidar a Tânia aqui para nossa live. Vamos nós aqui brigar de novo com esse negócio. Agora vai. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar. Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bom, Ju? Tudo Obrigada pelo bem? convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre essa paixão nossa, né, que é o baralho cigano. Estou super Eu que te feliz. agradeço. Gente, eu convidei a Tânia para fazer essa live, eu nem imaginava que ela fosse aceitar, né? Acho que eu sou suspeita para falar do trabalho da Tânia, né? Imagina, amor. Tânia, você quer começar falando um pouquinho sobre como você entrou na cartomancia, como é que foi essa descoberta cartomântica na tua vida? Tá, então eu vou falar. Eu sempre quis ser veterinária, né? E comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, né? Em seguradora. Então, quando eu estava com 34 anos, eu falei, meu Deus, estou fazendo uma coisa e tal, né? Já metade da minha vida, já não aguento mais isso. Aí eu conheci o Reiki, do Reiki eu conheci a massagem e, enfim, da massagem eu passei pro baralho cigano, né? Eu fiz uma consulta com uma amiga minha que botou o baralho cigano e no final da consulta ela recebeu uma cigana, né? Porque ela era da Umbanda, né? Ela é da Umbanda. Então ela falou assim, no final da consulta, né? Eu sou sua cigana, mas você não dá passagem. E essa moça dá passagem. Com o dedo em rixa, assim. Você tem que. Tô te dando 12 luas para botar carta, porque eu tô cansada de esperar. Eu fiquei apavorada. Falei, gente, que isso? Nunca na minha vida, Juliana, eu tinha pensado em ser cartomante. Nunca. E eu tive preconceito. Falei, meu Deus, isso é uma coisa menor, porque eu sou terapeuta. Sabe aquela, né? O ego da gente? E aí eu falei, bom, é uma ordem espiritual, então eu vou tratar de obedecer. O que eu não esperava é que eu fosse me apaixonar irremediavelmente pelo baralho cigano. Então, uma trajetória assim bacana, né? Sim, E tá porque o aí. baralho cigano, ele tem esse poder, né, de fazer a gente se apaixonar. Eu costumo falar que eu também, eu acho que acredito eu que quase todo cartomante tem um pouco disso, de não se imaginar jogando carta profissionalmente. Porque eu sempre joguei, mas jogava para os amigos, para a família, desde criança. Aí parei um tempo, depois voltei. E aí, quando eu voltei, gente, eu vou contar uma história para vocês, tá? Eu e minhas histórias. Fui a Mystic Fair ano passado. E assim, já conheci o trabalho da Tânia, era super fã do trabalho dela, estava me aprofundando muito na cartomancia, já tinha mais ou menos uns 3 anos. E aí comecei a descobrir a Tânia no YouTube, comecei a ver os vídeos, aí fiquei viciada nos vídeos dela, e porque a Tânia traz uma visão muito clara do baralho cigano, né? Sem aquela coisa toda alegórica, ela é muito prática, muito racional. E aí fui para a Mystic Fair, comprei 2 livros dela, porque até então não estava conseguindo comprar os livros. E aí consegui falar com a Tânia para ela autografar. E o que ela escreveu na capa do livro é que a gente ainda ia trabalhar junta, mas eu não fazia ideia do que isso queria dizer. Aí eu fiquei, voltei para casa e cheguei me achando, nossa, a Tânia Durão falou isso para mim, caramba, meu Deus, vocês não estão entendendo. Ela, pô, dá um palavrão. É uma mulher muito foda aqui do Baralho Cigano do Brasil, meu Deus, e fiquei fissurada, emocionada. E aí, beleza, o tempo passou, consegui fazer o curso da Tânia, porque uma coisa que eu acho e acredito que a Tânia concorda comigo também, é que quando a gente se aprofunda numa área, né, a gente precisa estudar, focar e não interessa se você já fez curso com A, com B, é sempre legal ver a visão do outro, né? E E aí, hoje, consegui fazer o curso dela e fiquei mais e, apaixonada por essa mulher. E hoje eu sou aluna da Juliana, porque ela está fazendo um curso, né, com os animais do baralho cigano, uma vez que você também é bióloga, né? Você sabe que quando eu escrevo, que eu não faço autógrafo, né, eu faço dedicatória quando alguém compra um livro, né? É extremamente intuído, né? Eu não fico com palavras de efeito, né? E olha aí, realmente naquela época eu não tinha ideia de que a gente fosse fazer um trabalho juntas, né? Simpatia, né? E aí eu tirei foto e fiquei feliz. Aí comecei a conversar com a Tânia, se mandar mensagem, marcar. E, gente, as coisas são muito certas, né? Eu acho que a espiritualidade ela atua para unir as pessoas com os mesmos interesses, com os mesmos propósitos. E a Tânia faz um trabalho muito bonito aqui com o baralho cigano no Brasil. A escola brasileira, eu, pela literatura que eu fico buscando e tal, eu acho que a Tânia tem uma linguagem muito objetiva
é fácil de ser compreendida, porque muitas vezes você pega um baralho, um livro, né? E você vai ler e às vezes tem uma linguagem que não é acessível à sua, tá baseada no misticismo, né? Em religiões e tal. E necessariamente a gente não precisa estar focado nesse eixo, né? Religioso. Claro que isso depois vai se abrindo, essa questão espiritual, mas o foco necessariamente não precisa ser esse. O que você fala um pouquinho de baralho cigano, religião, espiritualidade pra gente? Eu queria mandar um beijo para o William. William, a gente se conheceu numa casa, foi até numa casa espiritual. Olha aí, ele é um grande advogado também. Com relação à simplicidade, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu acho que você já deve ter percebido isso. E eu acho que a simplicidade, ela facilita tudo, né? E os meus livros nada mais são do que o reflexo do meu estilo de vida que eu escolhi para mim, né? Então, o baralho cigano não tem nada a ver com religião nenhuma, né? E eu sou uma pessoa, embora eu seja terapeuta holística, eu não tenho religião nenhuma. Se eu tiver que ir na messiânica, se eu tiver que ir no católico, se eu tiver que ir na Umbanda, se eu tiver que ir no budismo, né? Então eu sou livre para entrar e sair das religiões, aquelas que tocam em mim. Né? Então, o baralho cigano, né, pela história dele, né, ele não tem nada a ver com religião. Ele saiu de um jogo de tabuleiro que se jogava com dados, inclusive era dinheiro, né? E aí o alemão dali que fez transformou as 36 casas do jogo de tabuleiro em 36 cartas, e a gente jogava como se fosse buraco, né? E aí, com o tempo, foi se terapeutizando, com o tempo, foi se espiritualizando. E eu acredito, Juliana, que eu, você, quem está trabalhando com baralho cigano, está construindo uma evolução, né? Então, eu acho que o meu trabalho é desmistificar o baralho cigano, não tem ligação com nenhuma religião. O baralho cigano, embora na escola brasileira, né, tenha feito essa associação, né, com os orixás, e por que não com os deuses nórdicos? Por que não com a mitologia romana ou a mitologia também grega, enfim, egípcia? Eu acho que tudo válido, né, desde que tenha Sim, um sentido. Né? Então, a sim. espiritualidade, né, as pessoas às vezes acham, Ju, que a espiritualidade está fora, está muito distante de mim. Mas você, espírito, quem está assistindo, quem está nos assistindo também é espírito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Então, nós somos a espiritualidade. Eu acho que é isso que eu, né, independente de religião, nós somos a espiritualidade em ação. E o que, que eu faço com isso? O que, que é se tornar um ser espiritual? Primeiro, me conhecer. O autoconhecimento, né? Porque às vezes as E pessoas é o que pensam que o essas autoconhecimento, cartas trazem pra gente, né? né? Induzir ao autoconhecimento, O que é fundamental. autoconhecimento, porque as pessoas às vezes acham que só tem defeitos, mas principalmente quais são os meus talentos, né? Eu sempre tive muita facilidade para escrever, né? Eu acho que um grande divisor de águas na minha vida como cartomante, eu fazia terapeuta e a minha terapeuta escreve, faz um blog. Eu falei, caramba, não tem, o que, que é isso? Aí fui aprender a fazer blog, hoje está até abandonado. Do blog as pessoas começaram a se identificar, para mim foi uma surpresa muito grande, né? E do blog partir pro YouTube, né? Então, essa visibilidade toda, aí os convites começaram a chegar, enfim, eu estou surpresa com tudo isso, né? Às vezes dá um medinho, né? Mas de qualquer forma, é aquilo, eu sirvo a espiritualidade, eu quero ser útil, não vaidosa. Eu acho que isso que é o grande X da espiritualidade. O que eu posso contribuir para o outro ou para os outros, né? Então, a espiritualidade que eu vejo, que eu entendo, me melhorar como ser humano, como profissional, para que eu possa auxiliar de uma maneira fraterna, tá? Então é dessa maneira que eu vejo. Isso é muito bonito, gente, porque assim, a Tânia, né, como eu falei para vocês, essa visão dela de trazer esse olhar claro do baralho cigano, olhar uma carta e falar, porque o baralho cigano é muito assim, né? A gente vai tentar expandir muita coisa, vai conseguir, dependendo da pessoa, do momento de vida, mas às vezes as cartas são objetivas e falam, minha filha, é isso, acabou. Não tem mais o que você ficar falando ali da carta. A carta tá te falando, é prático, é rápido, e a Tânia traz essa objetividade na literatura. Então, é uma contribuição, né? E até toquei nesse ponto da questão espiritual, porque às vezes eu vejo muita gente pautada só na espiritualidade, que o baralho cigano, né, fala. Tudo bem, é o que você falou. Somos seres espirituais que estão aqui para se desenvolverem. A gente se desenvolve mais com o baralho cigano, que é o nosso instrumento de desenvolvimento pessoal, né? Mas de colocar muita crença limitante, de
de guia, de mentor e não sei o que, e às vezes, né, e a clareza que a Tânia traz, ela falou assim, gente, às vezes você vai atender uma pessoa que não tem religião, ou uma pessoa que é evangélica, e você não pode trazer essa espiritualidade que é tua pro baralho cigano, né? Porque Exato. você acaba afastando, e muito disso é o que a gente observa, que acaba afastando as pessoas e criando um campo de preconceito. Embora hoje em dia eu veja que não existe tanto preconceito assim, eu achei que quando eu fosse me assumir para o mundo, eu fosse sofrer muito preconceito, eu fosse ser bombardeada pelas pessoas que eu conhecia. Isso não aconteceu, eu não sei também se pela minha postura de ser mais bateu, levou e, né, não levar desaforo para casa, mas eu vejo que hoje tem uma aceitação maior quando você fala, não, eu jogo carta, eu sou cartomante. E muita gente que é cartomante tem vergonha de dizer que é cartomante. Eu sou tarólogo, né? Eu sou terapeuta, sei lá, trabalho só com terapia, que foi o que você falou. E, gente, quem trabalha com carta é cartomante. Ponto. Como se assim, Ponto. o tarólogo tem uma função maior e melhor, porque ele lê tarô E e eu quem é não consigo cartomante. me falar, eu não consigo me assumir como taróloga, porque eu não sei jogar tarô de Marcelo, eu não sei jogar os outros tarôs, eu sei jogar o baralho cigano, né? Que é o meu Uhum. caso sempre. Muito bacana você trazer isso. Uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, muita gente que está assistindo a gente, eu, inclusive, já fui uma neófita, posso dizer assim, que cresci muito vendo Tânia. Como que você fala um pouco da galera que está querendo ingressar nessa profissão? Você acha que tem que ter um dom? Ou não, comprei um baralho e vou jogar porque eu achei legal, vi fulana jogando. Eu vou jogar, vou ganhar dinheiro. Você acha que isso funciona no baralho cigano? Qual é o teu olhar sobre Então, isso? essa coisa do dom, né? O que é um dom, gente? É uma dádiva, é um presente de Deus. Então, só o fato de nós estarmos vivos já é um dom. Eu já parto dessa premissa, né? Então, o dom, todo mundo tem dom. E eu, como fui aluna do Gaspareto, né? E ele fala assim: o que é simples para vocês? O que é fácil? Exerça a sua espiritualidade com aquilo que é fácil, porque aquilo que é fácil flui. Ah, é fácil para mim fazer comida, é fácil cuidar de planta, é fácil cuidar de bicho, é fácil ser cartomante. Então segue, né? Às vezes chega um aluno para mim, a minha cigana ou o meu cigano quer que eu leia. Aí eu pergunto a primeira coisa, e você? Você quer aprender? Você quer ler? Né? Porque aqui no Brasil, assim, eu tenho intuição, então não preciso fazer curso. Desculpa, né? Então, assim, às vezes a intuição, você não precisa nem de carta, que a intuição já vem ali, né? E quando falha a intuição? Porque tem dias que a gente não está tão intuído assim, então a gente tem que partir para a técnica. Então, o estudo, e eu digo, é para o resto da vida, gente. Você Em vê qualquer agora, área, né, em pessoal? qualquer. Eu estou sendo aluna da Juliana para estudar os animais, o Tá me comportamento dos deixando animais. nervosa, tá? Dar aula para essa mulher. Mas não é, gente, né? Porque é uma pessoa que sabe mais sobre um assunto, por que não aprender com ela? Né? Então, quem quer aprender, não se limitem a estudar só o significado das cartas e as combinações. Vai estudar anatomia, fisiologia, psicologia, mediunidade, o comportamento dos animais, porque isso, na hora de uma leitura, dá uma segurança para a gente muito grande. E Né? Porque auxilia você... a intuição também, né? Porque foi o que você falou. Às vezes você não tá num dia, sei lá, não dormiu direito, não tá num dia que você tá com a tua intuição à flor da pele, mas você tem a técnica. Você abre o teu jogo na técnica, a intuição ela vai aparecer, Vem, ela vai começar a ela se desenvolver. acompanha. E ela Né? E vem. uma coisa também, Ju, eu tenho cigana, eu tenho cigano. Tá, eu também tenho. Mas será que eu só tenho cigana e só tenho cigano? Será que eu não tenho psicólogo? Será que eu não tenho monge? Será que eu não tenho um rabino? Será que eu não tenho um padre na minha egrégora, na minha equipe espiritual, que naquele momento pode me dar um auxílio? Né? Então, desmistificar um pouco assim. Quando eu inicio uma consulta, porque eu sou amigo dos meus amigos, dos meus mestres espirituais. Quem tiver de bobeira e puder me auxiliar. Porque, de repente, a minha cigana naquele momento vai estar defendendo alguém que está sofrendo um assalto, né? Então, de repente, um outro amigo espiritual que compõe a minha equipe pode me auxiliar, né? E você falou dos evangélicos, enfim, eu procuro falar a língua dele, né? Se eu estou atendendo o evangélico, não adianta falar sobre a guia espiritual, que ele não vai entender, mas se eu falar sobre o Espírito Santo, ele vai entender. Né? Eu procuro, se eu estiver atendendo um budista, não adianta falar de cigano espiritual para um budista, porque aquilo não vai reverberar nele.
né? Então, eu tento falar a língua dele, né? Mas aí você perguntou quem está iniciando, né? Primeira Isso, um coisa, caminho a percorrer, mais ou menos. o caminho a percorrer. O que eu sempre digo, né? O que faz sentido? Faz mais sentido para você a escola europeia ou a escola brasileira? Esse é o primeiro ponto, Ah, né? eu Aí, ia falar isso com você, ia te perguntar isso, né? Da tua visão um pouco das escolas, porque a gente inicia sempre em uma, geralmente a gente vai iniciar naquela que vai chamar a nossa atenção, que vai trazer a nossa afinidade, e aí no teu caminhar você começa a estudar tudo e você vê que muita coisa tem sentido junto, muita coisa tem sentido separado, né? Então vai, continua, senão eu vou te não, interromper. e mesmo que você comece na escola europeia e depois migre para a brasileira, ou comece na brasileira e depois migre para a europeia, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. O importante é que você tenha essa segurança, essa firmeza para poder prestar um bom serviço, né? Então, primeira coisa, ver aonde você se sente bem, o que faz mais sentido para você e começar a estudar. De preferência, fazer um curso com professor, porque isso facilita o aprendizado, O professor tá? é um facilitador, né? É aquele que vai atuar como orientador, né? Que vai te trazer um olhar, um norte, vai te mostrar um caminho. Ele não vai seguir o teu caminho todo com você, né? Ele só vai te mostrar a entrada e dali você vai se guiar e vai fazer o teu caminho. Bom você ter tocado nessa questão das escolas, porque isso eu vejo muito no meu jogo e eu já entrei muito em conflito com isso, das duas escolas falarem comigo no jogo e eu ficar assim, não, peraí. Para, eu preciso ter um norte. Como é que essa carta está falando comigo? E aí eu Uhum. comecei a anotar. Então, algumas cartas, né, com alguns significados mais relacionados à escola europeia, falam para mim daquela forma. E algumas cartas relacionadas à escola brasileira falam para mim de uma forma. Então, eu já sei quais são, e eu já sei que aquela para mim é de um jeito mais ou menos, aquele é o perfil dela que ela se apresentou para mim. E é você também respeitar a forma como essa carta está falando com você, né? Porque elas gritam, elas falam com a gente, né? Fala. E como eu não estudei a escola europeia, né? Então, uma coisa ou outra eu aprendi e tal, mas então eu só sigo uma escola, porque para mim é mais fácil. Graças a Deus eu já me identifiquei de cara com a escola brasileira, nem sabia que existia isso, essa separação, quando eu comecei, sei lá, 18 anos atrás, e graças a Deus e fui indo, né? Então, primeira coisa, ver o que, aonde você se identifica mais, de preferência, faça um curso com o professor, porque facilita muito o aprendizado. Engraçado que me perguntaram outro dia no meu canal, né? Ah, eu posso ser autodidata? Pode, nada impede, só que você vai ter que estudar em dobro, ter mais concentração, pode ser um pouco mais difícil. Né? Mas de qualquer forma, nada impede de que você seja. Aí me perguntaram, eu posso ser presa? Eu achei tão engraçada essa pergunta. Posso ser presa se eu fosse autodidata? Claro que não, mas você vai ter que estudar muito mais, né? E uma coisa até que a Carla Souza uma vez deu uma entrevista para você e eu achei muito legal que ela falou, que não existe nenhum profissional sem qualificação. Profissional sem qualificação, ele não é profissional, né? E aí não é assim, Exato. você não pode, você vai jogar, você vai estudar sozinho, você não vai cobrar, não, não é isso. Mas quem começa no estudo autodidata, se vai seguir na profissão, tem que passar por um mestre para ter uma orientação, para ver se o que ele aprendeu está batendo com o que o mestre traz, né? Para poder trazer uma discussão, né? Conversar, porque é muito solto. Imagina, eu sou bióloga, né? Eu sou professora de biologia. Eu sempre gostei de biologia e de animais. Sempre fui atenta a isso. Mas imagina, eu sou bióloga, não estudei, só li os livros da biologia todos, e aí eu sou bióloga porque eu li os livros, né? Então, Não, não dá. você precisa ter eu acredito que você precisa ter um norte. Eu acho que nessa questão de você estudar sozinha é muito bom, te ajuda bastante, vai te abrir um leque, a gente tem que estudar. Eu comecei estudando sozinha, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso de orientação. Né? Já tinha feito alguns cursos online, que eu também acho super válido, mas sabe esses cursos que a gente compra de pacote, em site? Sim, me deu um norte, me trouxe um pouco do contexto, me deu uma contextualizada, mas é diferente quando você passa por um mestre, por alguém que já tem experiência de prática, de vivência, que vai te falar sobre a profissão no dia a dia, né? Porque não é só glória, né, Tânia? A gente Não, passa não por é só muita glória. coisa. E até em relação a isso, né, do fato de situações, qual foi a pior situação que você já passou assim na profissão de você sair, não sei se a palavra seria desestabilizada, mas de você sair, caramba, poxa, que desagradável, sabe? Que situação. Eu passei foi até um atendimento online, né? E aí era uma moça de São Paulo, até muito bonita, né? Ela era casada há sei lá quantos anos.
E ela reencontrou na internet um coleguinha lá da escola, e ele morava nos Estados Unidos, ela aqui no Brasil, ela casada aqui, ele casado lá, e conversando. Ai, mas ele vem me buscar, a gente vai ficar junto, né? Ele, como se assim, ele é meu salvador, porque ele tem barriga de tanquinho, ele tem moto, ele tem lancha. E as cartas dizendo com a foice. No sentido assim, já acabou esse relacionamento, acabou isso, acabou aquilo. Aí eu falei, ó, a foice está saindo toda hora aqui. Ela virou para mim e falou assim, então tira a foice e continua. Ah, Juliana, Ou tira a seja, foice e continua. Ela não queria ouvir aquilo. Né? E aí eu fiquei zangada. Eu falei, meu baralho tem 36 cartas e é com 36 que eu vou jogar. Ah, mas eu já fui em 4 cartomantes e todas elas me disseram que ele é um homem da minha vida. Eu falei, eu estou dizendo aqui, segundo as cartas que estão falando, que acabou esse relacionamento. Aliás, fulana, qual foi a última vez que vocês conversaram? Ah, foi há 2 meses. O último contato já tinham se passado 2 meses. Falei, isso acabou ou não acabou? Tá, em 1 ano que vocês estão conversando, ele lá nos Estados Unidos e você veio aqui, tá aqui no Brasil, né? Quantas vezes ele veio aqui para olhar para você, tomar uma água, tomar um café? Ah, nunca. Acabou ou não acabou esse relacionamento? Isso me irritou, sabe? Tira a foice, porque ela não queria ouvir aquela mensagem que as cartas estavam dizendo para ela. Então, isso foi o que mais me deixou zangada. Mas também tem situações. Muita gente procura a Corromper? gente na tendência de que a gente fale o que elas querem ouvir, e a carta vai dar um outro panorama e você fala, olha, mas é isso, isso e isso. Não, mas eu acho que é isso. Não, mas olha, você pode até achar, sentir, né? Mas a carta te mostra o panorama. E geralmente ela mostra aquela coisa aqui, aí você. Isso na mesa real, né? Deve acontecer com você também. Você vê aqui, aí você vai pro outro lado, você vê a mesma coisa. Você vai pro outro lado, você tá vendo a afirmação daquela coisa que você viu. Fala, cara, não adianta, tá falando isso, Olha, né? Chante, tirou minha autoridade. Meu bem, eu sou libriana. Você já viu um libriano desequilibrado? Ela conseguiu me desequilibrar ali. Eu falei, aí eu olhei assim, só faltam 6 minutos. Qual é a próxima? Eu sou um doce de pessoa, mas eu zangada, sabe, minha cara já dá medo, né? E ela não ouviu o que ela queria ouvir. Porque ela já tinha passado por 4. E as 4 disseram, para que vai na segunda e na terceira cartomante, na quarta e na quinta cartomante? Quer dizer, né? Mas aí é do ser Alguma humano. coisinha ali no interior dela devia estar gritando o que as suas cartas falaram para ela, Mas né? corromper o meu baralho, desculpa, não. Mas Né? Eu sou muito correta no falta meu, no de meu, no respeito, né? E eu acho que até nessa profissão que a gente não escolhe, porque eu acho que é uma profissão que escolhe a gente, não sei se você concorda comigo, né? A questão do respeito às cartas, né? Você acha que a gente tem que ter uma ritualização, alguma coisa assim, nesse sentido, ou não? Mais no sentido de respeito, pautar as cartas no respeito, mesmo que você não faça nenhum ritual de consagração, mas respeitar, né? Respeitar é cuidar, enfim, uma série de coisas. Em falar a respeito, falar carinho. Marcos Sabal, um grande amigo meu, um beijo para você. Né? A ritualização, eu acho que é muito mais uma entrega. Né? Como eu não tenho religião, não preciso fazer ritual. Né? Então, o que de fato um cartomante precisa de um baralho? Sabe? O resto é resto. Né? Lógico que eu acredito, eu trato com respeito. Né? A gente tem a opção de colocar os 4 elementos na mesa como uma proteção energética. Ah, mas é obrigado a botar os 4 elementos? Não, não é obrigado a botar os 4 elementos. Né? Então, o respeito, o estudo é respeito, respeitar o horário. Né? Quando um consulente marca tipo 2 horas, 10 para as 2, 15 para as 2, a mesa já está pronta, que quando ele chega, ele se sinta acolhido, que ele se sinta assim, olha, eu estava sendo esperado uma vez que eu já marquei o horário, né? Ser fiel, o que as cartas estão dizendo, isso também é respeito, porque muitas das vezes, Ju, a gente é portador de frustrar aquela fantasia, e a gente tem que bancar isso, né? Como muitas das vezes também eu me emociono com a história do consulente. Né? Posso contar um outro caso que me emocionou muitíssimo? Era um homem já com 50 e tantos anos, e ele tinha sido adotado por uma família muito carinhosa, e ele era psicólogo, quer dizer, é psicólogo, e ele me perguntou, e minha mãe? A minha mãe biológica? Ainda está viva? Olha, um homem dizendo, você imagina 50 e tantos anos, você sem saber absolutamente nada da sua mãe biológica, e eu chorei muito com chorar, eu e ele choramos. E as cartas disseram que a mãe dele ainda estava viva, a mãe biológica, e que ela deu por amor, não foi por desamor.
né? Que era uma menina do sertão lá do Nordeste, engravidou muito jovem, tinha passado fome, enfim, muito pobre. Então ela escolheu a melhor família para poder dá-lo, porque ela não tinha condições de sustentar. Então ela deu por amor, não por desamor. Então foi uma das consultas mais emocionantes que eu já fiz e foi E você realmente muito olha a bonito. importância que tem as cartas na vida de uma pessoa que procura uma resposta tão importante dessa, né? Olha o trabalho do cartomante, a seriedade, né? Então, é uma coisa que a Tânia fala, que eu concordo. Gente, eu vou falar muito isso da Tânia, porque assim, eu acho a Tânia uma pessoa super incrível e ela passa uma verdade muito grande com as cartas, né? É como se ela e as cartas fossem uma coisa só. E foi o que eu falei, não tem essa coisa da ritualização, da magia, né? Sim, traz essas questões, mas dá uma contextualizada de forma geral. E aí você consegue ter um norte. Então, essa questão de você trabalhar com o outro, se preservar, mas preservar o outro, né? Cuidar com o outro, porque é uma profissão que a gente cuida do outro. Você imagina quanta gente procura cartomante? Eu não sei você agora, mas eu tenho atendido muito. Eu falei para meu marido esses dias, eu estou trabalhando mais do que quando eu estava trabalhando todo dia, saindo de casa, com a rotina do meu filho e tal. Porque parece que as pessoas realmente querem orientação, querem, né, se desenvolver. E as cartas têm esse potencial. Então, é uma profissão séria. Né? Para quem acha que não é, Muito. a gente lida com vidas, com pessoas. Né? Até uma pessoa fez uma pergunta aqui, ó. A Shante perguntou, Tânia, o que você acha de quem mistura tarô e baralho cigano? Olha, Chante, eu não estudei tarô. Mas por que não? Se você conhece profundamente os arcanos, as cartas do baralho, as lâminas do tarô, e conhece profundamente o baralho cigano, por que não? Eu só fico pensando, Chante, assim, será que não perde um pouco o time? Larga um baralho, pega outro, embaralha de novo, porque eu sou muito dinâmica, né? Eu sou muito objetiva. Então eu fico pensando só na perda sabe, ficar um pouco mais lenta, né? Mas, enfim, não vejo nada de mal nisso, não. Né? E com relação também à ritualização, Ju, deixa eu só complementar uma coisa. Imagine na Europa ou nos Estados Unidos. Nós, brasileiros, é que adoramos ritualizar. Você acha que lá fora eles colocam os 4 elementos? Duvido e odó. Vocês acham que eles têm essa coisa, eu tenho cigano, não tenho religião? Vocês acham que eles fazem isso, gente? Claro que não fazem. Né? E é Então, bom de trazer. Pode falar, termina de falar. é uma coisa muito regional nossa, sabe? Eu até outro dia estava dando aula e eu expliquei. Nós já mudamos o nome do baralho, mudamos o significado das cartas, colocamos os orixás, nós mudamos, é o jeitinho brasileiro. Né? E aí a gente quer ritualizar uma coisa que desde o início não tinha ritual nenhum. Né? Outro dia numa live, né, até uma moça falou que o baralho cigano surgiu em 1800 e alguma coisa. E a Umbanda, 1900 e tantos, 50 anos depois. Então, veja, tem um tempo aí de 50 anos, né, que o baralho cigano estava completamente solto da Umbanda. Eu achei isso fabuloso. Foi a Filhas do Vento quem escreveu isso. Eu achei bárbaro o que ela escreveu. Né? Então, essa coisa de ritualizar é uma coisa muito nossa. Legal você trazer isso, porque eu tenho atendido algumas pessoas que moram fora do Brasil, né? Eu atendi uma moça esses dias dos Estados Unidos, outra que mora em Portugal, e elas falaram que até quando a pessoa lá está procurando a espiritualidade, né? Por isso que muitas vezes fazem contato, principalmente quando é brasileiro, né? Fazem contato com a gente aqui no Brasil para poder ter um atendimento, porque buscam essa conexão com a espiritualidade. E aí eu deixo claro, olha, eu trabalho dessa forma, nananã, né? Vou por esse caminho, posso te orientar umas meditações, que é o que geralmente eu faço, mas a parte espiritual, religiosa, né, assim, mais forte, eu realmente não tenho. E aí eles falam muito sobre isso, de sentir falta disso lá, e a gente aqui no Brasil tem para dar e vender, né? Que a gente tem uma Exato. crença muito bonita. Inclusive, a Umbanda, eu não sou umbandista, admiro muito a Umbanda, é a religião mais genuinamente brasileira, né? Aquela região que é a brasileira, que é a religião raiz, né? Então as pessoas tendem a buscar isso. E eu não sei se acontece também com você, de às vezes sentir uma frustração do outro. Quando vai na tua consulta e aí você já fala como você atende, a pessoa fica assim, ah, tá. Ah, mas eu tava esperando talvez uma cigana, alguma coisa assim e tal. Né? Porque isso é o que rola no imaginário das pessoas, né? Já me perguntaram, você recebe santo? Eu falei, não, né? Como é que eu vou receber santo se eu não tenho religião?
Se eu não desenvolvi a incorporação, estou desenvolvendo a psicografia. É uma outra, né, vertente da mediunidade, né? Mas eu não posso receber santo. Né? Se, inclusive, eu não estou. E as pessoas acham que ser médium é só aquele que recebe santo. E a mediunidade de cura? Né? E a mediunidade que quem vê, quem ouve, a psicometria, que é você tocar os objetos e sentir o que aconteceu ali. Né? Então, e outra coisa que eu queria pontuar aqui, eu preciso, vou me vestir, ou vou me travestir de cigana, botar milhões de pulseira e um brinco até aqui, aquela maquiagem, né? Porque isso vai passar credibilidade, gente. Desculpa, eu acho que não passa credibilidade, porque quem lê é o ser humano, não é a roupa, não é o adereço, não é o brinco, não é a pulseira. Eu acho que, na minha simplicidade, menos é mais. Né? Então, desmistificar, o meu trabalho tem sido sistematicamente esse, desmistificar isso, né? E o que você pode falar para a gente em relação a cobrar, né? Até uma live, eu acho que foi, não sei se foi na sua live ou se foi na live com a Deb que eu fiz, o pessoal estava perguntando: mas a gente precisa fazer caridade e tal. E se a gente está falando que o baralho cigano, né, que a cartomancia é uma profissão, inclusive, ela é reconhecida como profissão pelo Ministério do Trabalho, embora não seja uma coisa ainda legislativa, mas é uma coisa que está ali já né, para a gente ter conhecimento. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem que cobrar sim, tá, ô Ju? Porque, veja bem, é um investimento, e às vezes é um investimento muito grande, né? Comprar livro, pagar o curso, pagar o baralho, né? Quem coloca os 4 elementos compra vela, compra incenso, compra cristal. Olha o investimento que uma pessoa faz, né? Então, tem que cobrar. Então, a coisa da caridade. Eu, Tânia, escolho como e com quem eu vou fazer caridade. Entende? Então, assim, eu que sou apaixonada por animais, isso aí, enfim, eu me sinto muito à vontade, mas do que eu ajudo de protetores de animais, é R$ 100 ali, outro dia foram R$ 300 para pagar a castração de um animal que foi pego, foi resgatado da rua. Então, eu escolho, né? E não é só isso, no meu caso, eu pago os meus livros. Então, eu pago os livros, eu pago o ilustrador, eu pago o baralho. Então, tudo isso é dinheiro. Agora, eu não preciso cobrar um preço exorbitante. Né? Eu não aumento, Ju, há uns 4 anos, por conta da crise, por conta da pandemia. Então, eu também tenho consciência. Tá? Agora, sou eu quem escolhe. Eu que vou decidir como eu vou fazer a minha caridade. Agora, eu também posso trocar. Né? Você me faz uma massagem, um reiki, né? E eu ponho as cartas para você. Eu posso fazer essa troca. Profissão não regulamentada, liberdade do exercício, que o William é advogado, ele está falando isso. Boa, essa fala técnica aí eu realmente não tenho. Então, como é uma profissão que exige um investimento e um estudo, eu acho que tem que cobrar, sim, eu defendo. Outro dia um aluno meu perguntou, quando você está cobrando 35 reais? Menino, está muito barato isso. Porque aí não paga os 35 com você, mas deixa R$ 100 no bar. Ou R$ 300 no cabelo. E é uma R$ 800 com uma bolsa. de você trazer uma seriedade para o seu trabalho, né? Porque se você passa por alguém que não te cobra, isso não estou falando de mim, mas a tendência a pessoa dar descrédito ao jogo do outro e desacreditar é muito grande. E você só paga, né, o que você acredita. Ressalva às vezes que as pessoas pagam para poder duvidar das cartas, mas geralmente você paga porque você acredita, porque você vai ali porque você está querendo alguma coisa que te direcione, que te encaminhe. Agora, hoje mesmo, Tânia, quanto que você cobra por uma pergunta? E essa moça, foi até aqui no Instagram, ela comprou meus livros. Eu falei, bom, é uma pergunta só? Eu não vou te cobrar nada, fica um carinho. Porque é uma pergunta só, não vai tomar muito o meu tempo. Né? Então, no meu caso, Ju, que eu fiz milhões de cursos de terapia, olha, eu já devo ter lido umas 2 bibliotecas, porque um escritor ele tem que gostar de ler. Então, olha a bagagem, né? Que eu comecei desde muito cedo, comecei a ler sobre a espiritualidade com 12 anos. Né? Então, assim, a gente tem que cobrar. Eu acredito que a gente tem que cobrar. E assim, no seu caso, você falou que começou pelo reiki, né? Começou fazendo Comecei. reiki. Eu comecei os estudos no baralho cigano, né? Me aprofundei no baralho cigano e quando eu vi, eu já tinha feito reiki, já tinha feito cristaloterapia, já estava fazendo curso de tantra, estava fazendo curso de autoconhecimento, meditação.
Isso tudo porque o baralho, ele é como se fosse um portal, né? Eu vejo muito isso de abertura. Então, você vai abrindo campos do teu conhecimento, do teu saber, para você aprender uma coisa, aprender outra. E quando você joga, todo esse conhecimento, ele cai por cima do teu jogo, né? Excelente, excelente, né? E muitas Até das hoje eu não vezes, entendi o porquê de ser bióloga. Hoje em dia eu olho para as cartas, vamos mostrar ciência para as pessoas, vamos falar dos animais, do respeito e tal. e quanto mais a gente sabe, né? A gente pode indicar, vai ao médico. Uma vez eu já falei, você está precisando viajar. Olha, eu falei para a consulente, você parou de dançar, eu estou vendo você dançando. Você parou de dançar, volta a dançar, que a tua alegria vai voltar junto com a dança. Então, quanto mais, né, a gente sabe sobre outras técnicas, né, ou vai fazer uma terapia para te ajudar nesse momento, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais segurança a gente tem, né? E mais simples a gente fica. Ó, Eliege, né? Eliege falou: baralho cigano é meu melhor amigo. Olha aí que lindo, né? E Então, a é, gente tem um vínculo muito grande com essas cartas, né? Agora eu queria porque te perguntar: você consegue jogar para você? não. Porque eu tenho esse problema, eu também não consigo jogar para mim. Eu acredito, Juliana, que um oráculo é para o outro. Meu entendimento, né? Eu sou ansiosa, eu sou hiperativa, eu sou agitada. Então, no meu ego vai acabar influenciando a leitura. As cartas vão errar? Não. Mas eu vou influenciar a leitura. Então, eu já desisti. Às vezes, para mim, eu não consigo ler duas cartas. É uma coisa, eu não consigo fazer uma Eu não combinação com duas consigo. cartas. Eu Né? estava Então, eu conversando acredito com uma amiga que o recentemente. Eu abro o oráculo é. jogo, não vejo nada, não vejo nada. Eu olho para as cartas e eu não sei nada. Eu fico assim, caramba, tá, isso vai me dizer o quê? Não sei. O que que isso quer me falar? Não, não entendo. E aí eu preciso pedir para outra pessoa jogar para mim para eu poder ter o esclarecimento que eu preciso, porque eu não consigo. O real esclarecimento, não aquilo que a gente quer ler ali, né, na nossa Sentido, ansiedade. porque se você pensar num psicólogo, será que ele faz autoatendimento? Ele, né, aproveita os conhecimentos dele para direcionar a vida dele. Mas quando o bicho Exatamente. aperta, será que ele faz esse autoatendimento? Será que ele não recorre a outra pessoa? Né? Não. Então, alguém está falando. A mistura de luz está aí, ó, Michele. Aliás, gente, deixa eu agradecer, eu quero agradecer muitíssimo a Juliana Freire, né, porque ela está fazendo os flyers das minhas lives, e a Michele falou assim, Tânia, Michele é com 2 L. Eu falei, ai meu Deus, eu que mandei. Então, desculpa, Michele, não foi o erro da Juliana, foi meu. Ó, Mas, vou Michele, consertar. não, não, é com 2 L's, tá? Desculpa aí, um beijo, Michele. Também está fazendo um trabalho maravilhoso. E é legal porque você também começa a respeitar o outro cartomante, né? Eu vi algumas lives que você estava fazendo, e a Deb também, a Deb The Gypsy também falou uma coisa que é muito importante. É entender que cada pessoa vai se conectar à energia de um cartomante, né? Eu tenho atendido muito, outros cartomantes que eu tenho conversado têm atendido muito, e cada um que precisa da energia de cada um vai chegar a quem precisa chegar. Né? Então, é não ter essa competição e você valorizar o trabalho do outro. Então, estou precisando de um atendimento? Poxa, eu vou falar com a minha amiga tal, não sei o quê, e aí ela vai me dar uma luz, vai me esclarecer alguma coisa. Né? E Ter trocar a informações. humildade. Né? Essa semana, uma cartomante super conhecida, não vou falar o nome dela, né? Tânia, faz aí, pergunta isso para mim. E por que não, gente? Porque se eu tiver dúvida, eu vou bater na porta dela também. Né? Agora, sabe uma coisa que eu queria falar, se você me permite, Ju, com relação ao karma? Porque eu acredito que é um karma, uma missão de vida. Para mim, karma está na torre, tá, gente? Então, é uma missão de vida. Já pararam para pensar por que hoje eu sou cartomante? Né? Eu sempre quis ser veterinária, no entanto, né, não rolou. O que é essa coisa de ser, o karma de ser cartomante? Raciocina comigo. O que um cartomante faz? Ele ouve sem julgar, ele desenvolve um ouvido mais empático para entender realmente qual é a dor e a necessidade emocional daquele consulente. Esse é o primeiro ponto, aprender a ouvir, aprender a não julgar. E aprender a direcionar, a dar bons conselhos. Então, se um karma de um cartomante é ouvir e dar bons conselhos, será que em vidas passadas eu ouvia? Ou se eu ouvia, será que eu não fiz fofoca, não desencaminhei, dei uma ideia errada, fiz intriga um contra o outro? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Então, E não talvez. precisa nem ir tão longe também, às vezes, da própria vida que você está vivendo. Aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito prática.
né? Fulano, sei lá, fulano é falso fofoqueiro, tá indo na minha casa. Isso desde adolescente. Ai, mãe, deixa essa pessoa entrar aqui em casa, essa pessoa não presta. Como é que você sabe disso? Eu falei, eu não sei, eu sei que eu sei. E aí eu fazia minha mãe passar umas vergonhas de vez em quando, né? Porque eu falava umas coisas assim. E eu não tinha muita paciência de ouvir, de parar, de escutar as pessoas. A pessoa tava falando muito no meu ouvido, ai, tá bom, tá, terminou. E aí, caramba, eu tenho que ficar uma hora, às vezes mais, ouvindo a dor do outro, falando para o outro. E como isso melhora a gente, como isso traz uma transformação. Eu acho que eu preciso caminhar muito, tenho muita coisa para mudar, né? A gente sempre tem coisa para mudar, mas eu melhorei muito depois que eu comecei a trabalhar com as cartas de forma profissional. Aí eu vou falar da questão profissional, que eu comecei profissionalmente, mesmo seriamente, tem um ano, mas lá atrás eu já venho estudando há uma série de tempo, já venho, né, fazendo curso, estudando para ter o quê? Segurança de jogar profissionalmente, né? Porque isso é importante. Se você não tem essa segurança, você precisa ter a segurança, senão você transpassa para o seu consulente, o seu medo, né? E será que você vai dar credibilidade para o teu jogo com medo, com a insegurança? Exatamente, Porque a tua exatamente. intuição vai gritar. Eu aprendi muito isso na prática. A minha intuição fala, eu olho para a carta e falo, não, mas sistematicamente a combinação é essa, não sei o quê, e a intuição tá lá. Mas é isso. Você pode até falar isso, mas não é. É isso aqui, ó. Aí eu, tá, Uhum. tudo bem. Aí o que que eu faço agora? Olha, as cartas estão me falando isso, mas eu vou te falar o que a minha intuição tá falando. Tá falando isso, isso e isso. Então faça isso, tá? Só Uhum. um Uhum. recado. Que aí eu já entendi que o meu lado racional quer falar, mas o meu lado intuitivo, né? E aí eu vou atrelar os mentores espirituais, estão ali gritando a mesma coisa. E enquanto eu não falo, eles não param de gritar aquilo no jogo. Né? Acontece E, isso com você? Ou a- aconteceu isso com você no é início? isso mais no início. Hoje é intuição pura. Né? E engraçado, às vezes a pessoa faz uma pergunta, já me vem a carta na cabeça e a pessoa tira a E a carta. É carta muito sabe, né? interessante. Aí você já fala Né? o conselho, puxa a carta e fala, ah, ó, eu acabei de falar o conselho aí, ó. Só confirmou o que eu já sabia. Né? E olha os ganhos, né? A gente às vezes não para pensar qual é o ganho que eu tenho como cartomante. Primeiro, o não julgamento. Eu trouxe isso para a minha vida. Segundo, aprender a ouvir. E terceiro, desenvolver a paciência, que uma pessoa agitada não tem muita paciência. Né? Paciente, ficar uma hora ali ouvindo, né, a dor do outro, então, e desenvolver a empatia, né, gente? Que eu acho que o mundo está precisando disso. Né? Exatamente. Qual é a dor dele? Né? Porque toda experiência gera uma emoção que gera um padrão de comportamento. Né? Então, as pessoas estão muito calcadas no medo, medo, medo. Agora, medo da pandemia, do vírus, do gel, do dinheiro, do emprego. Gente, é medo, é muito medo. Né? Então, assim, Eu, eu, desconstruir esse medo. eu tenho lido alguns livros muito relacionados ao autoconhecimento que trazem uma visão de assim, quando essa pandemia passar, você vai estar vibrando em quê? Muita gente vai estar afundado, mas muita gente vai sobressair, muita gente vai enriquecer, muita gente vai crescer espiritualmente, muita gente vai, sei lá, vai uma série de coisas positivas acontecer porque as pessoas não focaram no problema, focaram no hoje e nas soluções, né? Como que você vai construir o teu futuro? A gente ainda está com o futuro meio incerto, porque a gente não sabe quando isso vai passar, né? Tem uma ideia rasa, mas não tem uma clareza ainda de quando tudo isso vai acabar. E aí, quando isso acabar, como é que você quer estar? Você quer estar lá embaixo ou você quer estar no topo? Né? Aí eu Ah, tenho pensado muito sobre isso. Eu falei, gente, realmente faz muito sentido. Não adianta você se entregar à dor, ficar vendo o jornal. Eu já desisti porque na primeira semana eu entrei numa depressão ferrada, eu só chorava, eu não atendia ninguém, porque a televisão só bombardeava aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa era o dia inteiro. Eu falei, gente, meu Deus, vai todo mundo morrer. uhum. Ninguém vai se salvar. E aí eu não Olha, tenho olha, paciência. olha o que a Michelle está falando. O medo paralisa. Isso é muito Isso, perigoso. basicamente isso. E você fica inerte, você não sai do lugar. Toda emoção tem um lado positivo e um lado negativo, né? O medo tem um lado positivo porque me impede de eu me colocar em perigo. Por exemplo, tenho medo de água, então não vou me colocar no mar, porque eu tenho Medo medo. é sobrevivência, né? Biologia fala isso. Que quem se propaga é quem foge, quem se esconde, não é quem vai para o confronto, não é quem vai para o embate. É aquele que se Olha isso. esconde, ressalva a sua espécie e depois propaga. Então, o Tem uma medo é frase isso. que eu gosto muito. Eu prefiro um covarde vivo do que um herói morto. Né? Exatamente isso. Agora, o medo, gente, ele paralisa a ação mesmo. Né? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu morro de medo de falar em público, mas eu vou com a perna trêmula, a voz embargada, o coração querendo sair pela orelha, mas eu encaro para superar o meu medo.
né? E tá indo. Eu já não fico tão desesperada, mas eu ainda fico desesperadinha. Então, olha a evolução, né? E Mas a eu vida também estou traz aberta. outros desafios para a gente superar, né? A gente pode parar. Quanto mais a gente tem medo de alguma coisa, mais aquela coisa vem à tona, aparece, né? Se É. mostra pra gente. Não, Quanto então, mais quando a eu gente recebo pode. um convite para dar palestra, eu paro e penso, quem vai vencer? O meu amor, o amor que eu tenho pelo baralho, ou o meu medo que vai vencer? Então eu vou com a perna trêmula e vou, né? Então é isso, né? Mas para isso a gente precisa do autoconhecimento, né? O que eu estou sentindo agora, né? Então para mim, Ju, é muito mais confortável fazer vídeos do que encarar uma plateia. Mas vamos lá, a vida está me trazendo isso, eu vou negar essa oportunidade, né? Ou eu vou encarar. Porque isso é superação. A gente também sempre pode se superar, né? Para se melhorar. Até no curso que eu estava dando sobre serpente, eu falei até de uma serpente que é exatamente isso. Você tá com uma situação, né? A situação a vida te traz uma situação difícil. E aí você vai se entregar a essa situação difícil, vai passar fome, vai deixar de se reproduzir, vai deixar de sobreviver, ou você vai se adaptar ao ambiente, vai tentar descobrir uma forma de sobreviver, de se alimentar e superar, né? Fazer o seu melhor na sua condição de fazer melhor no momento, né? Eu acho que é muito isso. E aí muita gente fala assim, mas isso é muito utopia, falar é fácil, fazer é difícil, mas tenta, dá o primeiro passo. Tenta Eu estou acordar fazendo. e não pensar negativo. Acorda, poxa, meu dia hoje vai ser bom, nada vai me abalar e faz essas repetições. Eu tenho trabalhado muito isso comigo. Às vezes eu quero ficar nervosa, eu volta, respira, calma, se concentra, vai dar certo, calma, se concentra, né? Que acaba tudo fluindo, né, Ju? Acaba tudo fluindo. De nada, né? Tem dia que, assim como o baralho cigano, eu não sei se você faz, se acontece com você também, de às vezes ter que desmarcar a consulta porque naquele dia você não pode atender, não tem Uhum. como, né? Muito raro. Isso É já raro. aconteceu comigo, de acordar e falar, gente, eu não tenho condições de atender hoje, eu não tô me sentindo bem, alguma coisa fala para mim não atender. E aí eu tenho que desmarcar, porque se eu atender, eu vou atender mal, e para eu atender mal, eu nem atendo, Isso é né? respeito. Isso é respeito a você, respeito ao oráculo. Bacana isso que você está falando. A Vamos Mafalda responder a pergunta. já aboli os noticiários para manter meu equilíbrio emocional e minha imunidade, perfeitamente. Hoje eu estava vendo uma live que falaram exatamente isso. A pessoa falou que estava com falta de ar, já pensei que eu estava com coronavírus e já fiquei com falta de ar também. Gente, E deixa eu é contar um muito segredo. importante. A meu respeito, a Ju já esteve aqui em casa, né? A Michelle também, o Anselmo. Eu não tenho televisão. Eu não assisto televisão, não preciso de televisão e não tenho. Eu simplesmente dei minha televisão porque estava mais de 6 meses, não estava nem plugada na tomada, né? Então, assim, porque é tanta carga. Para quê? Gente, deixa eu aproveitar essa live. O que você está se alimentando? Que alimentos você está colocando? Que livro você lê? Que música você ouve? Que vídeo, né, você se conecta? Porque eu acho que se alimentar de coisas positivas, né, nos dá mais serenidade, né? Eu sou extremamente agitada. Hoje eu acordo, né? Eu coloco música clássica, música serena, música instrumental para pelo menos começar o meu dia mais tranquilo. Só começar na hora do café da manhã, Uma coisa né? boa, acordar e fazer, para mim, no meu caso, eu faço yoga, fazer yoga. Acordo, faço yoga e medito. Caramba, o dia flui. Assim, muita coisa diferente acontece. E eu fico, caramba, hoje eu tô me sentindo tão bem. Vou me estressar e depois eu paro e volto, opa, Ó, você tá bem, você tá a zen hoje. Michelle, que está assistindo, a Michelle, né, dos Anjos, da mistura de luz, ela está desenvolvendo. Michelle, eu vou botar você lá já no ventilador. Ela simplesmente está desenvolvendo a meditação com as cartas. Quer dizer, ela já está pronta, inclusive, esse trabalho. Desculpa, Michelle, já falei. Ah, Né? já me Então, mudou, já tá no mundo. olha que lindo poder meditar com cada carta. E quando a gente está na doideira, pega uma carta e vamos meditar. Né? É uma maneira da gente sair desse medo, sair dessa contaminação. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, não, tem que ir na rua, tem que ir de máscara, tem que ir de não sei o quê, porque o vírus não pode coçar. Eu falei, você já está contaminada. Eu falei, você está contaminada e você não vai me contaminar, porque contaminada pelo medo. Né? É, Então, as medidas meditação com as profiláticas cartas são ciganas. Obrigada que você não ficou zangada, Michele. Já botei aqui para todo mundo ficar sabendo. as medidas profiláticas são necessárias, precisam ser feitas, né? É sempre bom a gente ressaltar isso, mas a gente não pode entrar na vibe da neurose, né? Porque tudo em excesso é neurose, né? Consciência sim, prevenção sim, desespero jamais. É Tá? isso. A E aí, Isadora está perguntando: vocês têm alguma carta favorita no baralho cigano? Você tem, Tânia? Eu tenho.
Isadora vai tremer nas bases. Olha uma das cartas que eu mais gosto do baralho cigano. Ó, por quê? A capacidade de ressignificar, de transformar, sabe, desconstruir crenças e construir novas crenças, né? Então, para a gente renascer, eu adoro essa carta. Eu gosto muito do Sol, porque, como boa bióloga, o Sol é o que faz a vida girar no planeta, né? O Sol faz as Uhum. coisas crescerem, o Sol é energia. Sem Sol, nada cresce, nada vive, nada sobrevive. Então, é uma carta que, para mim, fala muito dessa questão de vida, de energia, de empoderamento, de prosperar. E aí, quando eu falo prosperidade, não financeira, gente, prosperar em todos os sentidos, né? Em relação à alma, em relação ao teu espírito, em relação ao teu conhecimento, é prosperar, sempre buscar o teu melhor. Essa carta me fala muito dessa coisa forte, energética. Quer responder a pergunta do Eu tô povo? vendo, acho que alguém falou alguma coisa aqui, peraí. Eu sou ótima com esses negócios de. Sol e luz é brilhar. Ah, os lírios. Olha a Andréia falando dos lírios. Lírios é uma carta muito bonita, né? Porque fala das virtudes, né? Da pacificação, da bondade, da harmonia. Gentileza, por favor, vamos exercer, distribua os lírios, né? Gentileza, generosidade, perdão, aceitação. É uma carta também belíssima, viu, Andréia? Parabéns. Ah, hoje, Tati, não é uma carta de pergunta, ela não é uma live de pergunta. Hoje a gente está batendo um papo aqui sobre a profissão cartomante, tá? Tânia, você costuma se preparar para os seus atendimentos? Como é que você faz isso? Como é que você tem não vou chamar Um de ritual. ritual? Sim, não, não Como tem. você se prepara para atender? A minha vida é muito corrida, né, Ju? Né? Só quem tá nos bastidores sabe, porque né, tem gente que só dá aula, tem gente que só escreve, tem gente que só faz vídeo, tem gente que só atende, eu faço tudo. Né? Ainda entro em contato com o fornecedor, sou eu que vou no correio, sou eu que depois é uma loucura. Então, quando eu me preparo, quando o cliente chega, eu embaralho, antes de dar as cartas para o meu consulente, eu chamo a minha galera. Quem tiver de bobeira aí, se aproxima, me dá intuição, me ajuda aqui a atender essa pessoa. Simples assim, porque eu sou simples. Né? Então, não tenho, esse preparo, 3 horas de preparo, não. Né? Porque a E tudo concentração. que foi o que você falou no início da live, tudo que a gente complica, a gente deixa de fazer. Quanto mais a gente complica o trabalho com baralho, quanto mais a gente cria ritualizações que são difíceis de fazer, complicadas, sei lá. Ah, você precisa de uma vela amarela para poder o baralho trazer prosperidade, vamos fazer assim, Aí assado. acaba a vela amarela. Aí não vai Eu acho atender? legal, mas se você não achar a vela amarela, aí até você sair, comprar a vela, fazer. Eu sei que até eu sair, comprar tudo tem um porquê, né? E aí eu não vou entrar em detalhes. Mas será que você precisa só disso para poder fazer o teu ritual? Será que a tua mente e a tua conexão com as cartas não pode ser superior a qualquer elemento físico? Ô, Ju, o meu ritual é a fé no meu melhor. Eu faço o meu e faço o meu melhor. Não faço meia boca, não. Eu faço o meu melhor. De prestar um serviço à espiritualidade para poder auxiliar o outro. Isso é o meu ritual. É a fé. Fé de que eu estudei, que eu continuo estudando, é fé. Que eu acho que isso Isso tá é isso, falta. né? Que a gente tanto fala na cartomancia de ter ética, ter ética, ter ética, é atender o outro com o teu melhor, para que ele saia dali mais acolhido, mais amparado, né? Frustrado, às vezes ele vai sair em relação a alguma área, não vai ter jeito, porque as cartas vão dar aquele puxão de orelha, vão trazer à tona o que precisa trazer, mas elas também trazem coisas boas, né? É o que a gente fala daquela lei que tem a dualidade. Então tem tudo, tem um lado negativo, tem um lado positivo, toda ação tem uma reação, né? É tudo dual. Então, assim, você vai Uhum. dar um aspecto negativo, porque às vezes ele precisa saber daquilo, mas você também vai dar um abraço, você vai dar um afago. As coisas boas também vão acontecer, né? E eu acho que Né? E as eu cartas queria, trazem isso. eu queria perguntar a todo mundo que está assistindo a gente, cada um de vocês que está assistindo aqui, vocês têm fé no seu melhor? Né? Que você estuda, que você compra livro, sabe? Que você está ali aberto a atender, sem julgamento, com paciência, com E acreditar empatia, em você, né? acreditar no meu melhor. Principalmente acreditar em si. Quando eu conheci a Tânia na Mystic Fé, que eu estava começando a me lançar e realmente ir para o mundão de meu Deus, né? Como o pessoal fala, eu tinha ainda uma insegurança, não do que eu via nas cartas, porque eu tinha muita certeza do que eu estava vendo, mas insegurança de lidar com o outro, porque o outro assusta, né? E muitas vezes o outro é reflexo da gente.
né? Então a gente vai jogar para uma pessoa e vai vir aquele jogo ali que é pra gente, que tá falando com a gente, que tá gritando pra gente, porque a gente está vibrando na mesma energia daquela pessoa, tá fazendo as mesmas coisas. E eu já entendi que como a gente não tem o hábito de jogar pra gente, né? Eu, por mais que eu jogue todo dia pra mim, para tentar Não entender alguma coisa consigo. e não vejo nada, as cartas falam por ali. E até essa semana eu tive um sonho de que na mesa real você tem uma combinação que vai dar a mensagem pro cartomante. Aí eu fui lá, ó, tomei nota, falei, já entendi. Então, quando eu jogar, vai ter uma mensagenzinha ali subliminar, que vai ser eu vou dar pro outro, mas aquela vai ser diretamente para mim. E é isso, as cartas vão falando com a gente, né? E você criar essa. Não identidade, mas você criar essa conexão com as tuas cartas. Né? Estar aberto. Entender o significado dela para você. Claro que a gente vai trabalhar com a simbologia tradicional, porque a carta ela foi feita de um jeito, ela tem um simbolismo de um jeito, você não vai excluir aquilo tudo dela para botar o que você acha, mas ela vai falar de uma forma sutil com você e é você criar essa conexão para ela te responder no melhor dela e você entendendo o seu melhor também. Eu acho que o mais bonito que o baralho traz pra gente é isso, é a conexão mesmo, né? E a conexão nada mais é do que uma entrega. Eu me entrego, né? Aquela alma que está diante de mim, entrego a espiritualidade, né? Entrego o meu saber, o meu, né? O meu conhecimento. Ah, ó, alguém está perguntando aqui, deixa eu ver. A Maria está perguntando. Tira uma dúvida, muita gente não joga cartas menstruadas, porque fala que está com o corpo aberto. Isso é mito? O que você fala pra gente, Tânia? Como é que é o nome? Como é que é o nome dela? Maria. Maria Raio de Sol. Maria Raio do Sol. Menstruação é doença? Primeira pergunta. Eu sou muito pé no chão. Menstruação é doença? Não, né? Pelo contrário, faz parte do corpo feminino. Né? E você que é bióloga, a própria menstruação limpa o corpo da mulher. Esse é o primeiro ponto. Agora, bom senso. Eu tenho cólicas terríveis. Eu tenho uma TPM que eu me torno uma assassina. Então não atende. É Né? isso. Então, é uma questão de bom senso. Gente, eu sou mulher, né? Quantas vezes eu atendi menstruada? Estou viva aqui. Não aumentou o fluxo, não recuou o fluxo, porque eu não. Agora, não aconselho atender doente, porque você já está. Doença é um desequilíbrio energético, seja ele qual for. Né? Então, se você não está equilibrada, né, pode piorar o teu estado de saúde. Mas de você ter cólicas estrondosas, já fala que alguma coisa no teu sistema não está bem. Já respeite o seu corpo e não atenda. Né? Mas para mim, Maria, para mim. A Paty Cigana está perguntando: é normal não usar método e ir jogando com a intuição falando? O que você fala, Tânia? É normal desde que você conheça profundamente os símbolos. Então, assim, intuição é super importante, sim, e com o tempo a gente vai ampliando a nossa intuição. Mas você tem que conhecer profundamente aquele símbolo. Tá? Muitas vezes a gente não fica. Isso às vezes acontece comigo, de abrir a mesa, abro a mesa real, faço o jogo e a pessoa vai perguntar, e geralmente eu uso pela Dan. Mas às vezes eu não uso pela Dan. Às vezes eu abro aqui o jogo e vou puxando carta e vou falando até beleza, já entendi que tem que ser assim com ela. E muitas vezes pode ser que nem seja eu que esteja sozinha ali jogando, né? Então tem isso também. Mas é o que a Tânia falou, a gente precisa estudar e conhecer a carta profundamente. Porque o significado raso, qualquer pessoa pode conhecer. Vai comprar a carta ali na loja, palavra-chave. Vai vir o livrinho, vai falar, ó, essa carta aqui fala isso, isso e isso. Tá, isso vai te dar um auxílio para tua intuição? Até pode, porque vai te falar o que aquela carta quer dizer. Mas profundidade, muito provavelmente o teu jogo não vai ter. E é o cartomante quem vai dar profundidade. Gente, não se prendam também a palavra-chave, senão o aluno não sai. Quanto mais sinônimos, melhor. Né? Para você ter um repertório bacana. Tá? Também. Eu sou meio contra a palavra-chave. 2 minutinhos de live. Você quer falar alguma coisa a mais sobre as cartas, né? Quer trazer mais algum olhar? Eu quero dizer, e é verdade, Ju, Tânia Durão não é importante. Meu amor, né, pelo baralho cigano, o oráculo, sim, porque ele já existia antes da minha chegada nesse planeta, e quando eu for embora, ele vai ficar. Né? Então, estudem, sim. Né? Confiem em você, confiem no seu chamado interno de vocês quererem servir, porque eu acho que é isso. Ah, mas Tânia, você cobra? Cobro. Mas servir a sua espiritualidade. Né? Nós somos a espiritualidade em ação. Né? Nisso, o autoconhecimento para que eu possa auxiliar ao próximo, com o pé no chão, sem vaidade.
É isso. E o fato de você estar conectada com a carta, né, ou com qualquer outro oráculo, já está te dando um indicativo do teu caminho evolutivo, do teu caminho espiritual, né? Porque você poderia estar evoluindo dentro de uma religião, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, você poderia estar evoluindo espiritualmente, sei lá, trabalhando com tarô, com runa, com cristais somente. E a evolução está vindo por meio das cartas. Gente, 21 segundos. O que você deixa de mensagem pra gente, Tânia? Acreditem, tenham fé no seu melhor, fé no seu conhecimento, na sua sabedoria, fé na sua espiritualidade, independente se você tem cigano ou não. Se renda. Tânia, obrigada pela presença. Foi maravilhoso, como sempre, ó. Tamo Obrigada. junto.